rádio nesta manhã de terça-feira com o médico geriatra Belísio Neto, né? E deixa cá para você o seguinte, que o tema do Enem 2025 trouxe para o centro das discussões um assunto cada vez mais presente na realidade do Brasil, o envelhecimento na sociedade brasileira. Com o aumento da expectativa de vida e a queda nas taxas de natalidade, o Brasil caminha rapidamente para se tornar uma nação com maioria de idosos. Esse cenário exige novos olhares sobre saúde, qualidade de vida, políticas públicas e convivência entre gerações. No check-up no rádio de hoje, o médico geriatra Belísio Neto conversa com a gente sobre os desafios e as oportunidades de envelhecer com mais saúde e dignidade. Do Belísio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia a todos os nossos ouvintes, bom dia a todos que nos assistem pelas redes sociais. Prazer, uma satisfação. Mais uma terça-feira estarmos aqui para falar de um tema que muito nos deixa alegre, né? Na verdade, assim, quem trabalha com envelhecimento, quem estuda envelhecimento, pesquisa, a gente que lidar com essas situações do país envelhecendo há muitos anos, aí, eu diria há 20 anos que a gente já atua nessa área, então, como eu disse, como pesquisando, como na universidade, trabalhando, atendendo na questão de assistência também. Então ficamos muito felizes na verdade, foi um verdadeiro presente para quem trabalha nessa área, esse tema da redação do Enem, que foi a certeza de que a pauta do envelhecimento chegou às escolas, né? Chegou à sociedade de maneira definitiva, e isso nos faz refletir. É uma coisa que, na verdade, a gente já comenta há muito tempo, não só aqui na rádio, mas tanto nas redes sociais como com nossos idosos. A gente vem trabalhando isso há muito tempo, dizendo que o envelhecimento ele é, na verdade, o maior fenômeno demográfico que a humanidade já viveu, né? Eu diria que, inclusive, talvez seja o maior fenômeno que, aliás, é o fenômeno que cause mais impacto nos próximos anos na sociedade, na vida do ser humano. Acham que é a inteligência artificial, mas eu acredito que o envelhecimento vai trazer muitos impactos, já está trazendo, na verdade, o que a gente previa quando eu estava ainda no Rio Grande do Sul, estudando, eu lia assim: em 2030 a população vai chegar a tal expectativa de vida, em 2020 e tanto, vai chegar isso há 20 anos atrás, e na verdade o futuro já chegou. A gente sabe que hoje a gente tem uma população idosa que dobrou de 2020 para cá. Ela era em torno de 8%, segundo o IBGE, está quase 16%, então ela dobrou a quantidade de pessoas 60 mais. E dentre esses idosos, que mais o número maior que cresceu foi os muito idosos, acima de 80 anos. Então, dobrou. Pra você ter ideia, em milênios da humanidade, nunca se tinha visto em tão pouco tempo, em um século praticamente, a população dobrar de expectativa de vida. Um século atrás, a expectativa de vida, quando aquela senhora, Dona Silvina, né, nasceu, que tem 110 anos, que foi muito divulgado aqui da nossa região, na família de Betânia, Dona Silvina, naquela época, a expectativa de vida dela era de 40 anos, né? 40, 50 anos, há um século e meio atrás, as pessoas viviam isso, 40, 50 anos. Tem até uma matéria de jornal bem clássica, que o título era "Idoso de 45 anos sofre um acidente". Isso é uma matéria de um jornal bem antigo. Então, antigamente, a expectativa de vida era essa. O que em milênios, a humanidade tem milênios de anos, não se conseguiu em um século. A população saiu de 40 para 80 anos. Hoje, a expectativa de vida em média é 80 anos, né? Tem país que é menos, tem país que é mais. A nossa aqui é 78, 79 anos. Mas em países mais desenvolvidos, essa expectativa de vida dobrou. Ou seja, hoje as pessoas que nasceram há bem pouco tempo, não, as pessoas
idosas hoje vivem mais. A gente tem um maior número de idosos, a expectativa de vida dobrou, e estima-se que em breve, 2030, o número de pessoas idosas seja maior do que o número de crianças. Então, tudo aquilo que a gente viveu do boom, do baby boom, da época que a natalidade nascia muita criança, a gente tinha muita coisa para pensar sobre o grande número de pessoas que nasciam. A gente tem que pensar agora no envelhecimento, nos idosos. Dá um exemplo. A gente vai ter que pensar leis para afastar, por exemplo, cuidadores para cuidar das pessoas em casa. Do mesmo jeito que a gestante tem direito ao afastamento do trabalho quando ela vai ter sua criança, muito provavelmente, não estou dizendo que vai ser a mesma lei, mas muito provavelmente vamos precisar pensar em leis nesse sentido, de ter pessoas que cuidem dessas pessoas idosas, né? A gente vive esse momento, um momento de que há impactos assim, em diversas áreas da sociedade. Por exemplo, falei agora impactos de novas legislações e políticas públicas, mas impactos até financeiros, né? Na Previdência, as pessoas vão ter que... o modelo de Previdência tem que ser repensado, isso já é pensado em outros países. A própria saúde... dos planos de saúde, a saúde suplementar, ela tem que ser repensada. As pessoas estão vivendo mais na saúde e isso gera uma pressão nos sistemas de saúde. As pessoas idosas são as que mais utilizam o sistema de saúde, as pessoas idosas são as que mais usam medicamentos, são as que mais necessitam de tratamentos. Então, políticas públicas nesse sentido já existem algumas coisas engatinhando. Por exemplo, a política pública voltada à doença de Alzheimer tem sido aprovada nas esferas políticas, Câmara, Senado, e é uma realidade hoje. A gente tem uma política pública para a demência de Alzheimer, já existe, né, na verdade. Então tem que ser pensado dos impactos na saúde. Serão mais pessoas nas emergências, serão mais pessoas nas unidades de saúde, serão mais pessoas utilizando a estrutura de saúde. Então isso tem que ser repensado, tem que ser estruturado de uma forma que essas pessoas cheguem lá na terceira idade, acima de 60 anos, cheguem com saúde, cheguem necessitando menos utilizar esse sistema de saúde. Então daí até a Organização Mundial de Saúde propôs a década do envelhecimento saudável, que visa exatamente promover esse envelhecimento ativo, com campanhas de fazer com que as pessoas se movimentem mais, que as pessoas se alimentem melhor, que as pessoas controlem o estresse, que as pessoas possam, a nível individual, fazer aquela poupança que eu sempre digo aqui em saúde, poder plantar saúde para colher saúde. Isso visando o impacto que o número de idosos pode trazer nos serviços de saúde. Impacto também na questão de acessibilidade. As pessoas, as cidades, os ambientes precisam ser acessíveis, né? A questão do urbanismo tem que ser repensado, já vem sendo repensado, mas existe esse impacto também nas cidades. Então, eu já falei aqui impacto na Previdência, impacto econômico, mão de obra de adulto jovem pode entrar em escassez. A gente tem que repensar como reinserir novamente esses idosos no mercado de trabalho. Existe hoje um verdadeiro preconceito, com pessoas idosas no trabalho, né? O idadismo, o ageísmo, o etarismo, né? Então a gente tem que combater isso, porque vamos precisar dessa mão de obra no futuro, uma mão de obra já experimentada, talvez não com a mesma para algumas atividades, não substitua a mão de obra, a força de trabalho do adulto jovem, mas terá que ser repensado também como inserir esses idosos no mercado de trabalho daqui para frente, porque serão, como eu falei anteriormente, uma parcela bem maior da população, uma parcela que já está aí. Todo mundo hoje que está me ouvindo, que está me assistindo, tem uma pessoa idosa na família ou conhece algum idoso próximo. Todo mundo tem alguém que está vivenciando a realidade desse aumento do número
de idosos. Impactos também, eu diria, em outras áreas que precisam de políticas públicas, dentro da família, as pessoas tendo que conviver com 2, 3 gerações, a intergeracionalidade. O avô está com o neto, está com o filho dentro de casa, então várias gerações convivendo ao mesmo tempo, então isso tem que ser pensado na própria sociedade, incluir esses idosos em ambientes que proporcionem integração social, troca de experiência, movimentação. Então, tudo isso é impacto, sabe, Marcos, na saúde das pessoas idosas. Então, acho que o tema da redação foi bastante pertinente, alertou, trouxe à tona a discussão de como queremos, como seremos daqui a bem pouco tempo, de como já estamos sendo com esse aumento do número de pessoas acima de 60 anos, que essas pessoas estão no nosso dia a dia, que a gente vai precisar repensar. A gente estará daqui uns dias com essa idade, viveremos mais, seremos um número de pessoas bem maior do que existem hoje, e a gente tem que pensar de como é que vai ser a sociedade, como é que vai ser esses setores que alguns aqui eu citei, como setores de saúde, de previdência, setores de acessibilidade, de urbanismo, de como é que deve ser pensada novas legislações e assim por diante. Doutor Bellis, muitas perguntas aqui no nosso WhatsApp, 99205-3030. Doutor Bellis, contribuindo com o debate, o STF decidiu que os planos de saúde não podem mais dar aquele reajuste anual para idosos acima de 60 anos. Domingo Fantástico trouxe à tona a não regulamentação da profissão do cuidador. Classe política tem que agir o quanto antes para contornar essas situações. Você concorda com o nosso ouvinte? Indubitavelmente. Assim, o cuidador, ele precisa ser regulamentado, essa profissão, precisa ter seus direitos, seus deveres, assim como qualquer outra profissão. Volto a lembrar, em algum tempo atrás, as babás, as parteiras, todas essas profissões foram regulamentadas, né? Então, hoje a gente precisa de cuidadores, é uma nova realidade. A gente não vive mais aquela época de muitas crianças, de nascer muitas crianças. A gente vive uma época de crescimento de número de idosos. Então, domingo realmente teve uma reportagem no Fantástico bastante interessante sobre os cuidadores, sobre os desafios da profissão, de como a gente tem que pensar do ponto de vista de contratação do cuidador, do ponto de vista de ser idoso e ter um cuidador, do ponto de vista de ser o próprio cuidador. Essa temática deve ser repensada. E existem propostas de profissionalizar, de tornar uma profissão com todos os direitos, como eu falei, com direito a ter um sindicato, com direito a ter uma regulamentação em carteira profissional. E isso, assim, vez por outra vem à tona, e até me perdoe, eu pensei até que já fosse isso já tivesse sido definido como uma profissão, mas parece que, segundo o ouvinte aí, o STF ainda não regulamentou, né? Está na esfera jurídica. Quais são os principais desafios de saúde enfrentados pela população idosa hoje no Brasil? A começar pela assistência, não, por ele ter acesso, pelo acesso à saúde. As pessoas idosas, você falou em planos de saúde, e hoje, se um idoso com 70, 80 anos quiser fazer um plano de saúde, muito provavelmente ele não vai conseguir. Tem um exemplo na minha casa, minha mãe tinha o plano dos Correios e a gente tentou fazer um plano de saúde e a gente não conseguiu. Então existe esse desafio, é um exemplo de desafio. Acesso, como eu disse, à saúde de programas que atendam às necessidades individuais. Quanto mais a gente fica velho, quanto mais idoso a gente mais diferente de outro idoso de outra pessoa a gente fica. Uma criança, como eu sempre digo, quando ela tem a mesma idade, ela é praticamente igual às outras crianças. O adulto jovem mais ou menos é semelhante, mas o idoso com 70 anos, ele é totalmente diferente de outro idoso com 70 anos. Com 80, aí é que é muito diferente. Então,
a necessidade, um desafio será como a gente vai criar políticas públicas ou individuais para a gente poder atender às necessidades dessa população que é tão heterogênea. Será que se a gente fizer uma fórmula, eu vou fazer aqui uma fórmula para todos os idosos, isso vai funcionar? Tem aquele idoso que é acamado, tem aquele idoso que é maratonista, tem aquele idoso que nem é maratonista nem acamado, está ali pelo meio. Será que eu criar uma política pública que vá, não, eu vou fazer isso aqui para todos os idosos? Isso não existe, é um desafio. Como é que a gente vai pensar isso? Pensar de maneira individual. A gente tem uma iniciativa mundial, né, que a gente chama de ICOP. É uma iniciativa que ela tem como objetivo a capacidade intrínseca, ela ir na capacidade intrínseca do indivíduo. O que é a capacidade intrínseca? É a capacidade cognitiva, a capacidade de vitalidade desse indivíduo, se ele enxerga, se ele escuta bem, a capacidade psicológica de a gente atuar nessas capacidades intrínsecas e a partir disso a gente traçar metas individualizadas para determinado idoso, a depender da sua capacidade intrínseca, né? Da sua capacidade intrínseca. Então, aqui na América Latina existe esse projeto que ele está sendo implementado, inclusive na atenção básica, visando exatamente estratificar esses idosos de maneira heterogênea, que cada um tem necessidades diferentes, mas é um verdadeiro desafio. A gente já vê muitas iniciativas de estímulo à participação em atividade física, estímulo à participação em grupos de idosos. Aqui na nossa cidade mesmo a gente tem as duas universidades com programas voltados ao envelhecimento, as duas universidades públicas, né, que eu digo, a Universidade Federal, lá na questão lá no setor da geriatria, assim, vamos dizer, a gente todo ano trabalha, a gente está aqui no rádio, a gente coordena o módulo de envelhecimento, forma médicos com essa visão, a gente publica trabalho, a gente projetos de extensão. A Semana do Alzheimer é um exemplo desse projeto de extensão, de projetos de extensão que a nossa universidade tem. Outro dia o professor Diego Bonfá lançou também um projeto que visa idosos acamados. Existe a Universidade da Terceira Idade aqui na UERN, o professor Eudônio, ele está à frente e até já recebi alguns convites da parte dele, estou devendo essa visita lá, mas é uma iniciativa, Universidade da Terceira Idade, grupos de convivência, as secretarias de saúde cada vez mais promovendo saúde. A gente vê as pessoas correndo, a gente vê na Ilha de Santana, aos finais de semana, iniciativas de verificação de pressão, na feira de verificação de glicemia capilar. Então, a gente já sente aqui na nossa realidade medidas que, assim como eu disse, são ainda medidas gerais e isso tem que ser pensado de maneira individual, mas que estão chegando. São iniciativas globais, nacionais e que estão chegando também no nosso estado, na nossa região. Mas eu diria que o acesso à saúde é um grande desafio, o preconceito, o idadismo é um outro desafio. Você está numa empresa e porque você é mais velho, aquelas pessoas mais novas já acham que você está ultrapassado, já acham que você não está atualizado, mesmo embora o conhecimento esteja aí na internet. Então, aquelas pessoas que têm 60 anos, que ainda trabalham, 50 e poucos anos, elas têm um determinado preconceito, não só no trabalho, mas em diversas outras áreas. Então, eu diria que o etarismo, o idadismo é um grande gargalo. A acessibilidade, como eu falei, é um grande gargalo também para os idosos. A atenção que as famílias necessitam dar a essas pessoas é um grande desafio. Hoje, cada vez mais, os jovens têm menos tempo para cuidar dos seus entes queridos. Na verdade, eles têm menos tempo para tudo, né? Nós somos de uma geração que tem muitas ocupações, assim, teoricamente, e a gente precisa repensar como é que deve ser esse tempo. Será que necessita de você diminuir sua carga de trabalho para poder cuidar de um idoso dependente, fazer uma escala com a sua família e cuidar do seu pai, do seu avô, da sua mãe, da sua avó? Então, esses desafios são desafios e o desafio da gente conseguir implementar
no inconsciente coletivo, nas pessoas, na mentalidade das pessoas, essa ideia de prevenção, essa ideia de se cuidar, de buscar ativamente se prevenir, desde a prevenção primária do paciente, da pessoa ter o cuidado de se movimentar, se alimentar bem, controlar o estresse, buscar se socializar. Prevenção secundária, de ativamente buscar o serviço de saúde para fazer exames de prevenção. A prevenção terciária, de evitar que novos eventos aconteçam, e até a prevenção quaternária, evitar que intervenções que foram feitas não tragam prejuízo àquele indivíduo. Então, prevenção também seria um grande desafio. Isso é do meu ponto de vista, né? Estou sentindo uma dor em cima do pé, né? Tenho 65 anos. O que seria nesse caso? Difícil dizer, né? Uma dor no pé, ela pode ser desde uma pancada, mas assim, não vou deixar de responder, não. No pé. Ela pode ser desde uma pancada, um trauma, a uma doença localizada no pé ou em outro lugar, né? Primeiro que assim, em que região do pé, né? Às vezes é no tornozelo, às vezes é no dedo do pé, às vezes é na planta, às vezes é na famosa cava do pé. Então, teria que ver que tipo de dor é essa. É uma dor forte, é média, fraca, começou há quantos dias? Essa dor tem alguma coisa que alivia, a pessoa está em pé, piora, está em pé, alivia, piora com esforço, é só num pé, são nos dois pés. Esse paciente tem alguma doença que ele tome algum remédio, porque pode ser doenças que não estão relacionadas à estrutura do pé, mas dor no pé em idosos, né? Assim, a gente tem que até tem um vídeo no meu Instagram que fala sobre dores nas pernas, né? Em pacientes idosos. Mas pode ser desde doenças osteoarticulares, artrose, tendinite, fascite, doenças nas estruturas dos ossos, músculos, tendões nas estruturas ósseas, até doenças vasculares, doenças na pele, doenças em outros lugares, por exemplo, diabetes pode gerar uma neuropatia diabética, o paciente ter uma dor no pé. Então, teria que ter mais detalhes, mas dores no pé pode passar por doenças ósseas, ligamentares, musculares, até doenças vasculares, doenças na inervação e assim por diante. Procure o serviço de saúde mais próximo para investigar e assim poder tratar. Mas daqui para lá você pode fazer uma compressazinha fria, dependendo do que seja, se for algum trauma, alguma entorse, até chegar no médico. Doutor Belísio, obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Marcos, eu queria só registrar a morte do Dr. Yukio Moriguchi. Dr. Yukio Moriguchi foi o pai da geriatria brasileira, foi meu professor lá no Rio Grande do Sul. Ele praticamente quem trouxe é um japonês que veio da Segunda Guerra Mundial. Ele veio residir no Brasil e trouxe a geriatria, implantou o serviço de geriatria lá na PUC do Rio Grande do Sul, onde nós fizemos nossa formação. E ele descansou nesse domingo, dia 9, coincidentemente, no dia que a redação do Enem foi, o tema do envelhecimento foi trazido à tona. Então, aos 99 anos, Dr. Yukio Moriguchi, eu deixo aqui meus sentimentos de pesar. Tive a oportunidade, o privilégio de ter aula com ele, de conversar com ele. Ele já tinha 15 anos, ele já tinha aí seus 70, 80 anos, mas a geriatria brasileira deve muito a ele. Tudo isso que a gente fala sobre envelhecimento, de promoção, isso ele já falava há muito tempo atrás. Então eu queria só registrar a morte do Dr. Yukio Moriguchi e desejar um resto de semana excelente para todos nós, e que a gente possa refletir sobre o eu de amanhã. Como é que eu quero estar quando eu tiver com 60, 70 e 80? E o que é que eu posso fazer hoje para mudar essa realidade? Eu volto já já com mais informações.